E aí galera do Balonatic, Charles aqui, e hoje eu preciso contar uma história que vai mexer com você de uma forma que nunca imaginaram. Imagina só, acordar todo dia pensando em quando vai ser sua próxima picada. Imagina se aplicar 20 vezes por dia. Isso mesmo, pessoal, 20 picadas. Hoje eu vou contar a história real de Kim Dong, um fisiculturista coreano que virou escravo das drogas. Esse cara gastava R$ 8.000 por mês em esteroides, mas que muito brasileiro ganha de salário. Perdeu a capacidade de ter ereção, quase morreu várias vezes. E o mais chocante de tudo, depois de prometer para o mundo inteiro que ia parar, ele voltou. Se você acha que controla o suco, se você pensa que é diferente, essa história vai te mostrar quem realmente manda nessa parada. Prepara o psicológico porque essa aqui é pesada e pode salvar a sua vida. Você curte esse tipo de vídeo? Então ouve isso com atenção. Eu criei um e-book de treino com o melhor do old school e do new school, baseado em 15 anos de experiência real. É um conteúdo bruto, testado no campo de batalha, que reúne as mesmas metodologias usadas por coaches famosos, que vendem seus e-books por R$ 250 ou até mais. Mas aqui o valor é simbólico, meu amigo. R$ 14,90. Não é para me deixar rico, nada disso. É para manter esse canal de pé, para melhorar a iluminação, contratar editor, investir em câmeras, lentes, estrutura, tudo para trazer um conteúdo cada vez mais insano para você. E tem mais, esse treino serve para qualquer academia. Pode ser uma academia de alto padrão ou aquela raiz de bairro com chão rachado e barra torta. Se tiver peso, esse treino vai funcionar. Eu podia liberar de graça, podia, mas se esse canal bater 50 mil inscritos, eu vou começar a soltar todos os próximos e-books de graça, fechou? Então, se quiser fortalecer o canal, clica no link da descrição e garante agora. E meu brother, se você tá vendo esse vídeo pela sua TV insana, descansando no seu sofá, depois daquele treino pegado, pega o celular e aponta a câmera aqui pro QR Code que tá na tela. Vai direto para a página e garante o teu agora mesmo e potencialize seu treino. Treino Old School Balonatic. 8 semanas de sangue, suor e ferro por apenas R$ 14,90. Invista no seu shape, invista nesse projeto e bora crescer junto. Galera, vamos contextualizar essa parada. Na Coreia do Sul, o culto ao corpo virou uma febre absoluta. Não é exagero não, cara. Eles ficam literalmente hipnotizados com físicos. Kim mesmo falou, olha, o ombro daquele atleta, meu Deus, olha aquele bíceps, olha aquela perna. É um nível de obsessão que a gente nem imagina aqui no Brasil. Se vocês assistirem o Desafio do 100 lá na Netflix, vão entender o que eu tô falando. Eles tratam músculos como se fosse obra de arte divina. E Kim Dong era só mais um garoto que queria impressionar, que queria ser admirado, que queria sentir aquela sensação de poder quando tirasse a camisa. Normal, né? Todos nós já passamos por isso. Mas aí chegou alguém e ofereceu a solução rápida. Cara, todo mundo usa. É só uma dosezinha básica de testosterona. Você vai ver a diferença em semanas. E Kim, como milhares de jovens ao redor do mundo, acreditou na maior mentira da indústria do fitness, que ia usar
só uma vez, só um ciclo, só para dar aquela ajudinha. Erro número 1, pessoal. Kim não sabia que naquele momento ele estava abrindo a porta do inferno. Ele não imaginava que aquela primeira picada ia se transformar em 20 aplicações diárias. Ele achava que tinha controle. Mas eu pergunto para vocês, no final do dia, quando Kim deitava a cabeça no travesseiro, sabe o que ele pensava? As próprias palavras dele. Será que eu sou um atleta ou será que eu sou um drogado? Essa pergunta, essa pergunta deveria ecoar na cabeça de qualquer pessoa que está pensando em dar uma ajudinha. Porque quando você cruza essa linha, não tem mais volta. Kim descobriu isso da pior forma possível. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu quando Kim perdeu completamente o controle. Preparem-se, porque isso aqui é de arrepiar. 20 picadas por dia, galera. Pensa comigo, você acorda de manhã, primeira aplicação, vai tomar café, segunda aplicação, vai treinar, terceira, quarta aplicação, e assim por diante até chegar em 20 picadas no mesmo dia. O cara vivia em função das doses. A vida inteira dele girava em torno do próximo ciclo, da próxima aplicação, da próxima substância. E o gasto? Cara, segurem-se. Kim gastava entre 3 mil a 8 mil reais por mês só em drogas. Isso é mais que o salário de muita gente, mano. O cara literalmente investia mais em droga do que a maioria investe em casa, carro, família. Mas não era só testosterona não, pessoal. A coisa escalou de uma forma assustadora. Começou com testosterona, virou trembolona, depois GH, depois insulina. E quando vocês acham que parou, nada. O cara chegou ao ponto de usar clenbuterol suíno. Isso mesmo que vocês ouviram. Droga de porco. Efedrina injetável. Qualquer substância que alguém falasse que dava resultado, que enfiava no corpo sem pensar duas vezes. E sabe qual era o pensamento obsessivo dele o dia inteiro? Nas próprias palavras de Kim. Era o dia todo pensando em quando seria a próxima aplicação. Imagine viver assim, gente. Acordar, dormir, comer, treinar, tudo em função da próxima picada. Não é vida, é prisão. Kim mesmo admitiu. Existem atletas que se picam entre 20 a mais vezes por dia o tempo inteiro. Mais de 20 vezes, pessoal. Tem gente que se aplica mais que isso. Nesse ponto, Kim já não era mais um atleta buscando resultado. Ele era um viciado em busca da próxima dose. A linha entre melhorar o físico e alimentar o vício já tinha desaparecido completamente. E o pior ainda estava por vir. Agora chegamos na parte mais pesada dessa história, galera. O momento em que o corpo de Kim começou a gritar por socorro. Primeiro veio a disfunção erétil. Kim perdeu completamente a capacidade de ter ereção. Nas palavras dele, se o baseball bat não se levanta, não enfrenta o dia. A vida perde a graça, não é mesmo? Imaginem o psicológico, mano. Um cara de 20 e poucos anos que não consegue mais funcionar como homem. A autoestima foi pro chão, a confiança sumiu, os relacionamentos desmoronaram, mas não parou por aí. Os olhos de Kim começaram a lacrimejar constantemente. Ele sentia irritação o tempo todo, não conseguia enxergar direito. O sistema digestivo estava completamente ferrado. O cara não conseguia nem comer normal. E os testículos, galera,
os testículos de Kim ficaram totalmente atrofiados, do tamanho de uma ervilha. O corpo dele simplesmente parou de produzir testosterona naturalmente porque estava recebendo doses absurdas artificialmente. Aí Kim foi no médico e o cara soltou a bomba mais pesada. Seus filhos podem nascer deformados, mutantes. Parem e pensem nisso. Kim não só estava destruindo a própria vida, mas potencialmente a vida dos filhos que ele poderia ter no futuro. Mas sabe qual é a parte mais assustadora de tudo isso? Mesmo com todos esses efeitos colaterais devastadores, mesmo sabendo que estava se matando aos poucos, Kim não conseguia parar. Ele mesmo disse: você precisa dar um jeito nisso, rapaz. É inaceitável que o seu baseball bat permaneça deitado a vida inteira. Talvez você precise realmente de uma reposição eterna. Reposição eterna, pessoal. Kim já sabia que tinha se tornado escravo das agulhas para sempre. 7 anos se aplicando 20 vezes por dia. Não tinha mais volta. O cara chegou ao ponto de aceitar que ia precisar de hormônios artificiais pelo resto da vida só para funcionar como um ser humano básico. E mesmo assim, mesmo nesse estado deplorável, a mente viciada dele sussurrava: só mais um ciclo, só para recuperar o que eu já perdi. O vício tinha tomado controle total da vida de Kim. Ele não era mais uma pessoa que usava esteroides. Ele era os esteroides. Agora chegamos numa das partes mais chocantes dessa história toda, galera. Em julho de 2019, Kim Dong deu uma entrevista emocionante para o canal Asian Boss. Com lágrimas nos olhos, ele contou toda a sua saga de sofrimento, todos os efeitos colaterais, todo o dano que as drogas causaram na vida dele. E no final, olhando direto para a câmera, Kim fez uma promessa solene: eu nunca mais vou usar esteroides. Acabou. Eu vou trilhar o caminho natural. O mundo inteiro ficou emocionado. Os comentários foram de apoio total. Galera compartilhando a história como exemplo de superação. Kim virou símbolo de superação. Mas sabe o que aconteceu depois? Kim mentiu. Ele mentiu para todo mundo. Em apenas 3 meses. 3 meses, pessoal. Kim voltou com um físico monstruoso. O cara postou fotos no Instagram mostrando uma transformação que deixaria qualquer atleta natural com inveja. E quando questionado sobre essa transformação surreal, sabe o que Kim teve a cara de pau de responder? Não foi muito difícil. Exatamente 3 meses e 8 dias antes e depois. Eu não sou especial, eu apenas sei como construir meu corpo. Que memória muscular nada, Kim. Galera, eu trabalho com isso há anos. Eu sei reconhecer quando alguém está natural e quando não está. Uma transformação daquele nível em 3 meses só é possível com uma coisa: muito anabolizante. Kim voltou para o ciclo pesado e ainda teve o descaramento de enganar todo mundo falando em memória muscular e conhecimento sobre o próprio corpo. É toda a desculpa de marombeiro. Olhem as fotos, o cara saiu de magrelo comum para físico competitivo em 3 meses. Isso não é memória muscular, isso é química pura. E o mais triste, Kim voltou a competir. O cara que prometeu nunca mais tocar em esteroides voltou aos palcos, provavelmente se aplicando novamente múltiplas vezes por dia. Isso me fez entender algo profundo sobre o vício em esteroides. Não existe ex-viciado. Existe viciado em atividade ou viciado tentando se recuperar. Kim provou que mesmo depois de tocar o fundo do poço,
mesmo depois de prometer para o mundo inteiro, mesmo depois de todas as consequências, o vício sempre volta. Ele não conseguiu resistir à tentação de ser grande novamente. Não aguentou ser comum. Não suportou viver sem o shape que havia se tornado sua identidade. E essa é a verdade mais cruel dessa história. Kim escolheu os músculos temporários ao invés da saúde eterna. Escolheu a mentira ao invés da verdade. Escolheu o vício ao invés da liberdade. Galera, chegamos na parte mais importante desse vídeo. A história de Kim Dong não é só sobre esteroides, é muito mais profunda que isso. Kim é o reflexo de uma geração inteira que foi ensinada que valor pessoal se mede em centímetros de braço, que ser pequeno é ser fracassado, que músculos definem caráter. Ele se aplicava 20 vezes por dia porque na cabeça dele, cada picada era um passo mais perto da perfeição. Mas que perfeição é essa, mano? Que perfeição é essa que te deixa impotente aos 25 anos, que te faz mentir para a sua família, para os seus fãs e pior, para você mesmo? A primeira lição que o Kim nos ensina é esta: o vício é mais forte que a razão. Por mais que ele soubesse dos riscos, por mais que tivesse sentido na pele todas as consequências, por mais que tivesse prometido parar, o vício venceu. Sempre vence. A segunda lição: shape é alugado. Essa é uma das frases mais cruéis e verdadeiras do bodybuilding. Todo músculo que você constrói com drogas é temporário. No momento que você para, perde tudo. E aí entra o ciclo vicioso. Usar, parar, perder tudo, voltar a usar. Quem tentou parar e viu seu físico desaparecer, não aguentou, voltou e vai continuar voltando para sempre, porque agora ele é escravo desse ciclo. A terceira lição: a identidade se torna o shape. Quando Kim perdeu os músculos, ele perdeu a si mesmo, porque ele tinha construído sua identidade inteira em cima de músculos temporários. Sem o físico, quem era Kim? Sem os esteroides, o que sobrava dele? Essa é a armadilha mais perigosa quando você vira o que você parece, ao invés de parecer com o que você é. Mas a lição mais profunda de Kim nos ensina é sobre honestidade. Kim mentiu. Mentiu para o mundo, mentiu para os fãs que acreditaram nele, mentiu para si mesmo. E sabe por quê? Porque o vício se alimenta de mentiras. Eu controlo, é só mais um ciclo. Eu posso parar quando eu quiser. Dessa vez é diferente. Todas as mentiras que Kim repetiu por anos e que milhares de jovens estão repetindo agora mesmo. Agora a reflexão pesada, galera. Kim hoje compete de novo, está grande de novo, mas a que custo? Ele nunca mais vai ser natural. Depois de 7 anos se aplicando 20 vezes por dia, o corpo dele nunca mais vai produzir testosterona sozinho. Ele virou escravo das agulhas para sempre. O shape alugado virou prisão perpétua. E eu pergunto para vocês, quantos Kims existe por aí? Quantos jovens estão se aplicando agora achando que são diferentes, que vão conseguir parar, que têm controle? Quantos estão olhando para Kim e vendo apenas o shape final, ignorando completamente o preço que ele pagou para chegar lá? A pergunta que não quer calar: vale a pena destruir sua saúde mental, sua capacidade reprodutiva, seus relacionamentos, sua honestidade, sua liberdade por músculos temporários? Vale a pena se tornar escravo de uma substância só para impressionar pessoas que nem se importam de verdade com você?
Vale a pena trocar décadas de vida saudável por alguns anos de shape perfeito? Kim respondeu sim a todas essas perguntas e hoje ele vive com as consequências. Mas vocês não precisam repetir os erros dele. A história de Kim é um espelho. Quando vocês olham para ela, o que vem? Um cara que conseguiu o shape dos sonhos ou um ser humano que perdeu sua humanidade na busca por músculos temporários. A escolha é de vocês. Podem escolher o caminho de Kim, rápido, perigoso, viciante e destrutivo. Ou podem escolher o caminho mais longo, mais difícil, mas que preserva quem vocês realmente são. Podem escolher ser escravo das agulhas como Kim, ou podem escolher a liberdade de serem donos dos próprios corpos. A real é esta: não existe atalho que não cobre um preço. E Kim pagou o preço mais alto possível. Ele perdeu a si mesmo. Não sejam o próximo Kim Dong. Se a história de Kim tocou vocês, se fez repensar alguma coisa, se abriu os olhos para a realidade cruel por trás dos físicos perfeitos, compartilhe esse vídeo. Pode ser que vocês impeçam alguém de se tornar o próximo Kim. Pode ser que salvem uma vida. E se você está nessa luta, se está pensando em dar uma ajudinha, lembra, você é muito mais que seus músculos. Sua vida vale mais que qualquer shape. Sua saúde vale mais que qualquer troféu. Kim ainda pode nos ensinar isso, mesmo que seja tarde demais para ele. Deixe nos comentários o que acharam dessa história. Se inscreve no canal se você quer mais conteúdos real, sem romantização, sobre o mundo do fitness. Eu sou Charles Xavier, do Ballonatic, e essa foi a história real de Kim Dong, uma história que deveria servir de alerta para todos nós. Até a próxima, galera, e lembre-se, treinem com consciência, vivam com saúde. Eu acredito em você.